Bem-vindos ao debate! Imagina só, você é um pesquisador brilhante. Você passou meses, talvez anos, formulando uma pergunta clínica que pode mudar a forma como tratamos uma doença ou, sabe, desenhando um estudo sobre um fenômeno social crítico. O sonho de todo cientista. Exato. Aí você coleta os dados e então, bum! Você bate de frente com um muro de concreto invisível, que é a necessidade de programar. Nossa, sim. É a hora que o desespero bate para muita gente. De repente a sua pesquisa para porque você não sabe escrever linhas de código complexas naqueles softwares estatísticos tradicionais. Bom, hoje nós vamos mergulhar exatamente na solução que propõe derrubar esse muro. Vamos analisar o categórico U.Data. Que é um software bem interessante criado pelo professor José Mário Vanderlei Gomes Neto. Isso mesmo. Ele foi desenhado para fazer inferência estatística avançada, especialmente com desfechos binários usando um modelo zero code, ou seja, sem escrever uma única linha de código, tipo só clicando na tela. E é aí que as coisas ficam, no mínimo, polêmicas, né? Com certeza. A nossa questão central hoje é a seguinte: será que essa interface visual e a automação matemática realmente democratizam a pesquisa empírica e facilitam o rigor científico para os estudantes iniciantes? Ou, por outro lado, a automação desses processos cria uma falsa sensação de domínio que acaba comprometendo a integridade analítica? É uma pergunta fantástica. E eu vou começar dizendo que, para mim, a interface intuitiva do software promove sim o verdadeiro rigor científico, porque remove a barreira da sintaxe computacional e permite que o iniciante concentre toda a sua carga cognitiva exclusivamente na interpretação clínica ou fenomênica dos achados. Olha, eu enxergo essa facilidade por um ângulo bem mais preocupado, sabe? O encapsulamento da matemática matricial e da limpeza de dados por trás de um único clique do mouse corre o risco de transformar a pesquisa numa caixa preta, distanciando o estudante da compreensão crítica que é absolutamente necessária para um trabalho científico robusto. Bom, para a gente entender o porquê dessa mudança de paradigma, a gente precisa olhar para o gargalo histórico da formação acadêmica. Que não é pequeno. Nem um pouco. Nas ciências da saúde, na biologia, nas ciências sociais, a gente tem alunos excelentes, brilhantes mesmo, que são forçados a virar, tipo, programadores amadores de R ou Python da noite para o dia. E isso inviabiliza o fluxo do pensamento científico. A arquitetura do Categorical U.Data ataca isso de forma muito cirúrgica. Primeiro, olha a praticidade. Ele é um arquivo executável único nativo para Windows. Sem instalar pacotes 1000. Exato, você não precisa instalar bibliotecas de terceiros, não precisa pagar licenças caríssimas de softwares corporativos. E o fluxo lógico espelha a própria pesquisa. Você importa o seu arquivo CSV, escolhe o que é a variável dependente e os preditores no menu visual e aperta executar. Sim, a promessa da velocidade. E entrega. Em segundos, o sistema gera um relatório de texto limpo, já formatado, entregando a razão de chance, o famoso odds ratio, né? E o intervalo de confiança de 95% ali, prontos. Ele pega o iniciante pela mão, guiando ele direto para a validação epidemiológica. A intenção de remover as barreiras financeiras e técnicas é louvável, não tenho a menor dúvida disso. Mas a armadilha, a meu ver, está justamente nessa curva de aprendizado que eles chamam de mínima. Como assim? A pesquisa empírica, por sua própria natureza, ela exige atrito, ela exige deliberação do pesquisador. Quando a gente analisa a fundo o funcionamento do software, a gente vê que ele limpa as observações faltantes e estrutura as variáveis categóricas em background, ou seja, nos bastidores sem você ver. Para facilitar o processo, claro. Mas isso é um perigo enorme. Decisões metodológicas vitais estão sendo automatizadas ali sem escrutínio. Imagina o seguinte cenário: você está conduzindo um estudo clínico. Tá? E você tem dados faltantes na sua planilha porque os pacientes com a forma mais grave da doença simplesmente não tiveram forças para preencher o questionário final. Ah, entendi. E aí o software exclui essas linhas incompletas para conseguir rodar a matemática da coisa. Exatamente. Ele exclui silenciosamente para a conta fechar.
Só que, ao fazer isso, você acabou de introduzir um viés gigantesco no seu estudo, porque a ausência do dado, nesse caso, não era aleatória, ela estava diretamente ligada à gravidade da própria doença. Esse seria um viés de seleção complicado. É como, tipo assim, aplicar um filtro de rede social em uma foto. A imagem crua e cheia de imperfeições entra, você aperta um botãozinho e sai uma foto maravilhosa. Mas o filtro destruiu os pixels originais. Você não faz ideia do que foi apagado para a imagem ficar daquele jeito. Se o aluno não entende como a matriz de dados foi manipulada nos bastidores, ele publica um resultado enviesado sem sequer perceber. Olha, eu entendo perfeitamente o medo dessa caixa preta, mas acho que a gente precisa redefinir o que realmente significa rigor na ciência de hoje. Tá, me explica a sua visão de rigor então. Analogia médica. Mas pensa bem, o médico não precisa construir o motor do aparelho, ele não precisa saber enrolar as bobinas de cobre ou programar a física dos campos magnéticos da máquina de ressonância. Certo. O que ele precisa é olhar para a imagem final e saber diferenciar um tecido saudável de um tumor. E o Categorical Yudeira faz exatamente isso com a estatística. Ele tira o aluno do papel de mecânico, de apertador de porcas, e o coloca no papel de diagnosticador. Mas olha, Só para fechar a ideia, o software força o pesquisador a interpretar o que importa. A razão de chance deu acima de 1, então estamos diante de um fator de risco ou facilitador. Deu abaixo de 1, é um fator de proteção. Ao tirar aquela angústia da sintaxe, sobra espaço mental, carga cognitiva, para o aluno discutir a fisiopatologia da doença. é uma analogia bonita, mas ela tem um furo fundamental, sabe? Na medicina, a física da máquina de ressonância é imutável. As leis da física são aquelas e pronto. Na estatística empírica, a exploração dos dados não é um trajeto fixo, pré-definido. Mas a matemática por trás do cálculo é fixa. A fórmula sim, mas você, como pesquisador, dita as regras do campo magnético, por assim dizer. Se o motor matemático processa os dados de forma invisível, o iniciante vai ignorar pressupostos básicos dos próprios dados dele. Vamos pegar uma etapa bem real da análise empírica. Vai em frente. Antes de qualquer teste complexo, você tem que olhar para a tabela de contingência, cruzando duas variáveis. A regra básica do teste de Chi-quadrado de Pearson diz que você não pode ter as caselas da tabela com uma frequência esperada menor que 5. Ah, sim, as famosas caselas vazias. Exato. Se tiver poucos indivíduos cruzando certas categorias, o cálculo matemático desmorona. Você precisaria agrupar essas variáveis antes de testar. A promessa sedutora do Zero Code incentiva o aluno a pular essa etapa descritiva árida. Ele simplesmente arrasta as variáveis, clica em executar e desce a tela rolando o mouse correndo para ver se o pi-velho deu significativo. Procurando a estrelinha de significância, né? Isso. E ele ignora que a distribuição básica dos dados invalidava aquele teste desde o começo. Bom, esse é um cenário totalmente possível se o aluno for negligente. Mas isso não é um defeito da arquitetura do software em si. Na verdade, a arquitetura do Categorical U-Data é construída justamente para evitar isso. Como? Se ele pula etapas. Ele não esconde a tabela de contingência. Ele exibe essa tabela preliminar logo de cara, no fluxo lógico do relatório. A diferença é que o aluno não precisa adivinhar qual pacote obscuro do R instalar para visualizar essa tabela. A ferramenta coloca o panorama descritivo bem ali na tela dele. Mas exibir não garante a leitura crítica, né? Se o usuário vai rolar a página para baixo e ignorar a tabela, isso é uma falha clara na formação acadêmica dele, na orientação dele e não um problema da ferramenta. Sinceramente, um terminal de código escuro cheio de mensagens de erro em vermelho e indecifráveis certamente não ensina esse aluno a olhar para a tabela com mais cuidado. Pelo contrário, só gera frustração e pânico. Ter a tabela na tela e saber o que fazer com ela são coisas completamente diferentes. E isso, na verdade, nos leva à verdadeira armadilha visual dessa ferramenta, que são as funcionalidades em lote. O processamento em lote? Sim.
O software permite selecionar múltiplas variáveis e disparar baterias instantâneas de testes Q² de uma vez só. Essa facilidade extrema fomenta uma das piores práticas da ciência moderna hoje, que é o p-hacking. Aquela busca cega por um valor de p menor que 0,05, sabe? Você diz sair cruzando tudo com tudo para ver o que brilha. Perfeito, é exatamente isso. O aluno pega 30 variáveis de um questionário e roda todas contra o desquecho com um único clique. A estatística básica nos diz que se você rodar testes suficientes, você vai acabar achando associações significativas por puro acaso matemático, não por causa de uma relação biológica ou social real. É a lei da probabilidade. Que é um exemplo clássico. O aluno cruza o consumo de café com o risco de infarto. Aí o Q² aponta lá que quem toma muito café infarta mais. O aluno, maravilhado com a descoberta, começa a escrever um artigo criminalizando o café. Mas ele esqueceu que o teste bivariado é uma avaliação bruta. Ele não isolou uma variável de confusão crítica aí. O cigarro, geralmente. Pessoas que tomam muito café, geralmente também fumam mais. A causa real do infarto era o cigarro, não o café. Quando você dá o poder de rodar 50 cruzamentos instantâneos para um iniciante que ainda não entende bem a diferença entre uma correlação bivariada bruta e uma causalidade ajustada, você não está democratizando a ciência. Você está automatizando a produção de falsos positivos. Eu admito que a sua preocupação com o p-hacking é o calcanhar de Aquiles de muitos estudos, com certeza. Mas é exatamente aqui que está o pulo do gato pedagógico do categórico U-Data. Pulo do gato? Sim, você enxerga o processamento em lote como uma arma carregada nas mãos de uma criança, mas eu argumentaria que o software foi desenhado precisamente para expor as limitações dessa análise bivariada bruta. Mas como ele faz isso se ele facilita o cruzamento bruto? Porque ele não para no Q². Imediatamente após mostrar essas associações isoladas, o aplicativo faz a ponte automática na mesma tela para a regressão logística multivariada. Pensa no seu exemplo do café e do cigarro. É como se a análise bruta fosse um ouvinte tentando avaliar uma banda tocando ao vivo, com o som todo estourado. Você acha que a música tá ruim por causa do baterista? E a regressão multivariada seria o quê? Ela é como um engenheiro de som no estúdio. Ela permite que você isole a faixa da bateria, mantendo todos os outros instrumentos mutados. Mantendo as outras variáveis constantes do ponto de vista estatístico? Exatamente. Matematicamente constantes. Aí o aluno olha o relatório formatado gerado pelo software e ele tem uma epifania visual ali na hora. Ele vê que o café, que antes parecia um grande vilão, perdeu todo o seu peso estatístico quando o cigarro foi adicionado à mesma equação. E o aplicativo educa o usuário atestando isso, fornecendo as estatísticas de ajuste do modelo global preditivo, tipo o LLR p-value. A razão de verossimilhança. Isso, a razão de verossimilhança. Esse p-value global atua como um juiz, dizendo se a banda toda, em conjunto, realmente está prevendo infarto de forma precisa. A experiência de ver uma variável brilhar na etapa bruta e depois apagar na etapa multivariada afia o olhar do estudante de um jeito que semanas lendo teoria num livro nunca fariam. E ele só vive essa epifania porque o software tirou a barreira chata do código da frente dele. Aliana, na teoria, essa transição pedagógica é linda, sério mesmo. Mas na prática, o mundo real é mais complexo. A falta de atrito muda o comportamento humano, muda o comportamento do pesquisador. Você está assumindo que o aluno vai fazer uma reflexão profunda e filosófica sobre o LLP, p-value. E por que não faria? A realidade é que a facilidade do botão executar incentiva o aluno a jogar aquelas mesmas 30 variáveis de uma vez só dentro da regressão multivariada, na esperança de que a máquina resolva tudo sozinha. E isso causa o que a gente chama de overfitting, o sobreajuste do modelo. Que é quando o modelo decora os dados. Exatamente. A equação matemática começa a decorar os ruídos muito específicos daquela pequena amostra do aluno e o modelo perde totalmente a capacidade de prever o fenômeno no mundo real. E aqui está o ponto. A fricção dos pacotes de linguagem do passado, tipo declarar coisas no R, servia como um freio de mão. Um freio bem doloroso, convenhamos.
Doloroso, mas necessário. Como dava um trabalho enorme declarar cada variável no código, escrever a sintaxe correta, o pesquisador era forçado a parar, consultar a literatura, revisar a teoria antes de adicionar um novo fator à equação. Sem esse freio, o empirismo simplesmente atropela a teoria. A matemática vira senhora e não serva. É um argumento forte, mas será que esse freio técnico realmente ensinava a teoria estatística profunda, ou ele só ensinava o medo terrível de errar a pontuação de um código? Eu prefiro, 1000 vezes, um aluno que cria um modelo sobreajustado num clique, percebe pelo próprio relatório claro que os dados perderam a coerência clínica e então volta rapidinho para refazer sua seleção de variáveis. Você confia muito na percepção do aluno. Eu confio na agilidade. É melhor do que um estudante que desiste da pesquisa quantitativa porque passou o último mês da bolsa dele tentando encontrar uma vírgula faltando num script. A agilidade visual permite o erro rápido e, mais importante, a correção rápida. E isso nos leva ao clímax do que esse tipo de pesquisa tenta alcançar, que é a validação epidemiológica. Que é de fato o momento em que separamos o ruído estatístico da ciência concreta. Perfeito. E a chave para essa concretude é dominar a leitura do intervalo de confiança de 95%. Historicamente, os outputs dos softwares antigos eram uma poluição visual assustadora, misturando códigos internos de processamento com os resultados reais. O Categorical Data transforma tudo isso num texto narrativo, formatado. Ele ensina a regra de ouro quase por osmose, sabe? A regra de ver se cruza o 1? Isso. Você precisa checar se o intervalo de confiança engloba a unidade, o número 1, que representa o valor nulo de associação. Se o intervalo cruza o 1, digamos, ele vai de 0,8 a 3,2. Aí a associação não tem significância estatística. Exatamente. Não importa se o cálculo pontual do odds ratio parecia altíssimo, não é significativo. O software desenha essa fronteira com uma clareza ímpar. Ao transformar dados brutos em evidências publicáveis e limpas, a ferramenta concede autonomia investigativa a jovens pesquisadores, que antes ficavam totalmente reféns de estatísticos profissionais. Sim, a importância dessa validação empírica e do intervalo de confiança em relação ao número 1 é inquestionável. Mas observe a armadilha analítica aqui de novo. A tela limpa e o texto direto não substituem a maturidade para entender o porquê das coisas. Onde você quer chegar? Você usou um ótimo exemplo numérico agora há pouco. Um intervalo de 0,8 a 3,2 cruzou 1. Estatisticamente irrelevante, ponto final. O problema é que o intervalo tão largo assim, com uma amplitude enorme de 0,8 a mais de 3, é um grito de socorro dos dados. Um grito de socorro? Sim, geralmente ele indica que a amostra do aluno é pequena demais ou que os dados têm uma variância simplesmente bizarra. Se o aluno está distanciado da mecânica estatística porque ele terceirizou o pensamento estrutural para a interface gráfica, sabe o que acontece? O quê? Ele olha para o relatório formatadinho, vê que cruzou o 1, suspira e diz, bom, não deu significativo. E ele cruza os braços. Ele não consegue diagnosticar a própria amostra para entender que ele, na verdade, precisava voltar a campo e coletar mais dados. O distanciamento anestesia a compreensão de causa e efeito da pesquisa. Olha, e é exatamente aí que o paradigma educacional se transforma. E eu diria que a favor do aluno. Como a ignorância sobre os dados favorece o aluno? Não é ignorância. Quando tiramos o obstáculo tecnológico da frente, o papel do orientador acadêmico muda completamente. O aplicativo não tem a pretensão de substituir a aula de bioestatística teórica. Ele é uma ferramenta de foco. Pensa bem. Antes, na reunião de orientação, o professor e o aluno perdiam 1 hora suando para tentar consertar pacotes incompatíveis no Python. Isso acontece bastante mesmo. Agora, com esse relatório limpo já na mesa, o professor aponta exatamente para esse intervalo largo que você mencionou e provoca o aluno. Ele diz, olha como essa janela de confiança abriu absurdamente. Por que você acha que isso aconteceu nos seus dados? Vamos revisar o tamanho da sua amostra. Entendi.
Ele muda o foco da reunião. Toda a conversa abandona a engenharia de software, que não é a área deles, e sobe de nível para um debate puramente científico, focando na plausibilidade teórica e no rigor metodológico. No fim das contas, uma democratização real do debate crítico. Sem dúvida. Otimizar o tempo com o orientador para discutir métodos e teoria, em vez de caçar bugs em códigos, é um ganho inegável da ferramenta. Mas a minha posição central se mantém firme, sabe? A ferramenta facilita tanto a execução a ponto de encorajar a negligência caso o usuário não seja guiado de forma muito rígida. Uma preocupação justa. Se o esforço mecânico cai a quase zero, a responsabilidade intelectual de quem está ali com o mouse na mão atinge níveis altíssimos. É preciso ter um respeito profundo pelo poder computacional que agora repousa a um clique de distância. Chegamos então ao cerne das nossas visões hoje. Para mim, a interface visual intuitiva e o encapsulamento oferecidos pelo Categorical U-Data são um triunfo absoluto da democratização na ciência aplicada. Quando delegamos a carga exaustiva da programação para a máquina, nós libertamos a mente do pesquisador da área da saúde, da biologia, das ciências sociais. Nós permitimos que eles dediquem seu foco vital a interpretar razões de chance, a analisar modelos multivariados em busca de respostas reais que afetam vidas, e não perdendo meses preciosos para tentar entender a estrutura de uma matriz digital. E da minha parte, olha, embora eu seja totalmente a favor de derrubar barreiras financeiras e acabar com essa exclusividade imposta pela programação, eu insisto que a pesquisa empírica não aceita atalhos impunes. A fricção é necessária. Exatamente. A ausência de fricção promovida pelo modelo point and click cria pontos cegos muito perigosos. Quando a máquina limpa dados faltantes sozinha e processa modelos globais instantaneamente, o pesquisador iniciante precisa de uma disciplina teórica redobrada. Porque sem isso, a gente corre o sério risco de automatizar vieses e ainda ter a ousadia de chamar isso de avanço científico. Bom, o ponto de equilíbrio parece ser exatamente esse, né? A ferramenta transforma de forma brutal a velocidade com que geramos os resultados empíricos, mas ela não reduz nem 1 milímetro da nossa responsabilidade sobre como interpretamos esses números. A evolução tecnológica nos desafia a refinar as perguntas que nós fazemos aos nossos próprios dados. Sem dúvida. É um novo momento para a ciência acadêmica. Fica então a reflexão para vocês que estão nos ouvindo sobre como balancear essa balança tão delicada do rigor e da acessibilidade nos próximos passos da ciência empírica. Muito obrigado por nos acompanharem e por continuarem questionando as estruturas do nosso conhecimento. Um abraço e até a próxima.